Já aconteceu com você? Você grava, você edita, você monta uma legenda e no final você não posta? Ou posta e fica se perguntando: o que vão pensar de mim? Eu já fui essa pessoa. Na verdade, durante muito tempo eu fui essa pessoa. E nesse vídeo eu quero te contar por que esse dilema de se expor ou não é mais comum e mais perigoso do que parece. Quando eu comecei na internet, era tudo mato. Meio que isso. Literalmente ninguém falava sobre algoritmo, sobre branding, sobre autoridade. A ideia era conectar, dividir o que a gente sabia e trocar ideia. Mas parece que alguma coisa mudou com o tempo. As redes sociais viraram vitrine. E nas vitrines, a gente só mostra o que a gente quer vender. E é aí que mora o problema. Se a gente for questionar assim, qual era a intenção inicial das redes sociais, né? Se a gente for resumir aqui, na verdade, a ideia era criar uma comunidade, né? A gente criar conexão e trocar ideia. Mas com o uso, isso evoluiu. A gente hoje em dia fala sobre validação, a gente também fala sobre comparação, sobre vendas e sobre performance. A internet hoje em dia ela se divide entre palco e bastidores. E aí que a gente entra no dilema, o conflito de se expor ou não se expor. Hoje ou você se expõe demais tentando provar alguma coisa, ou você não se expõe por medo de não ser o suficiente. Tem gente que posta todo dia mostrando os dentes, mas quando desliga a câmera, na verdade, tá bem deprimido. Tem gente que vive calado, mesmo tendo muita coisa para dizer. Eu, por exemplo, já me questionei muitas vezes. Será que eu tô me mostrando demais? Ou será que faz sentido? Ou é só vaidade digital? E aí a gente acaba entrando na questão que eu diria que são 3 perfis, né? A gente tem as pessoas que se expõem demais, mas na verdade, se você reparar, é de uma forma superficial. Essa pessoa está apenas, na maioria das vezes, buscando atenção ou aprovação das outras pessoas. Tem as pessoas que não se expõem, né, por medo de vergonha, da crítica e perfeccionismo. E esse perfil, na verdade, é muito engraçado, porque você repara que geralmente são pessoas low profile, tem perfil fechado e tal. Não necessariamente são low profile, mas tem perfil fechado. Por quê? Porque se você reparar, geralmente são as pessoas que criticam muito os outros. Então, ela se trava para não fazer, porque ela já fica com essa coisa na cabeça que vão fazer com ela o que ela faz com as outras pessoas, que é justamente criticar, apontar as falhas, e isso acaba sendo problemático para a própria pessoa. E existem as pessoas que se expõem de forma autêntica, mas ainda assim essa pessoa é muito criticada ou por vezes até cancelada. E aí se eu for parar para falar sobre a minha visão pessoal em relação a isso, eu na verdade eu desconfio demais de quem ostenta felicidade, de quem ostenta uma vida muito bonita, por assim dizer. Gente feliz de verdade não precisa provar nada pra ninguém e nem ficar mostrando. Assim como quem tem dinheiro de verdade. Dificilmente essa pessoa vai ficar postando nas redes sociais, porque sabe que isso vai atrair também uma atenção negativa. Eu mesmo já me peguei nisso, de tipo assim, houve épocas da minha vida onde eu tinha mais poder aquisitivo. E eu tava sempre postando as coisas. Só que muitas vezes era por atenção, é porque eu tava sozinho, é porque eu estava carente. Não necessariamente eu tava feliz. Mas as outras pessoas que viam achavam minha vida maravilhosa. Mesmo eu sendo uma pessoa sincera. Eu nunca fui uma pessoa que, tipo assim, eu tô triste, mas eu vou ficar postando que eu tô feliz. Não, eu só postava o que era o meu dia a dia. Só que muitas vezes o que eu postava para as outras pessoas era algo feliz. Mesmo estranhamente eu cantando uma música triste, ou o vídeo que, tipo assim, nem era. Na época não. Eu era à frente do tempo, sabe? Eu já postava videozinhos no estilo TikTok, onde eu tava cantando uma musiquinha ou alguma coisa assim. E às vezes triste, saca? Não era personagem, era quem eu realmente era. Só que era a forma como eu lidava com esses problemas. Ou com a minha própria tristeza, sabe? Só que, óbvio, com o tempo a gente amadurece. Em qual tipo de perfil você acredita que você se encaixa? E aí a gente vem agora sobre a questão da verdade, né? As questões centrais em relação ao que a gente questionou até agora. Afinal, eu preciso me expor para vender? E a verdade é que sim, você vai precisar se expor para vender, mas você não precisa se vender para se expor. Existe um jeito certo de você fazer isso com intenção, com estratégia e com bom senso. Outra questão importante: existe um equilíbrio entre visibilidade e vulnerabilidade? Sim, na verdade sim. O equilíbrio é entre você ser
real ou você ser cru demais. Compartilhar o que faz sentido pro outro, mas sem se anular e sem se exibir demais. Visibilidade, na verdade, é muito sobre ser lembrado, só que com um propósito. Vulnerabilidade já está mais associado ao ser humano com coragem, meio que isso. Quando essas duas forças elas se juntam com consciência, nasce uma conexão autêntica. Aquela que atrai, envolve e transforma. E aí vem uma dica prática. Se pergunte sempre antes de postar. Isso aqui vai ajudar alguém? Ou é só um desabafo? Isso aqui constrói ou só exibe sem funcionalidade, sem propósito? Isso aqui me constrói, cativa o meu público-alvo ou é simplesmente exposição sem necessidade? E aí a gente traz um outro questionamento com isso. O que é exposição estratégica e o que é exposição gratuita? E aí vamos falar primeiro sobre exposição estratégica. Quando a gente fala de exposição estratégica, eu vou até trazer um textinho aqui. É quando você compartilha algo que tem uma função clara, ou seja, a ideia de gerar valor, conexão, autoridade ou aprendizado. É intencional, é pensado, respeita os seus limites e do seu público. Exemplo, contar uma história que você superou, que nem essa aqui que eu estou fazendo. Isso faz com que permita que você ajude outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que você passou e ajudam a evitar os mesmos erros que você cometeu. É o que a gente chama de vulnerabilidade controlada. E outra a gente fala de exposição gratuita, que é quando você se abre sem necessariamente para quê? Apenas por impulso ou buscando validação. Isso, na maioria das vezes, pode desencadear num arrependimento, num desgaste, e raramente vai ter um resultado prático. Então, por exemplo, quando eu estou brigado com alguém ou eu tive um problema no meu dia a dia e eu saio expondo isso na internet como se alguém tivesse a ver com isso ou como se isso fosse resolver alguma coisa. Na verdade, no olhar dos outros, você só vai aparecer como uma pessoa descontrolada, como uma pessoa que não tem controle emocional sobre si mesmo, que age sobre impulso. E é exatamente o exemplo que eu dei. Então você vai se expor, você se expõe no momento emocional, em um momento de descontrole, sem um filtro e sem considerar o resultado que isso vai ter, o impacto disso, né? E aí que a gente vem com o último questionamento, né? Como encontrar a medida certa de exposição? E aí você, com o tempo, descobre que a medida certa ela vem com autoconhecimento e o objetivo dessa comunicação. E aí você precisa se perguntar, o que eu quero construir com a minha presença digital? O que eu compartilho com facilidade e verdade para as outras pessoas? Quais os temas que me deixam desconfortável e por quê? Que parte da minha história pode inspirar, ensinar, conectar e ainda me manter em paz? A exposição saudável é aquela que respeita quem você é hoje e o que você quer construir no amanhã. E na real que não é sobre a quantidade de posts que você está fazendo, mas é a qualidade do que você está fazendo, da sua presença. É sobre saber o que mostrar, por que mostrar e para quem mostrar. E aí, para fechar, a gente junta estratégia e o bom senso. Com isso, a gente traz 5 dicas práticas para você começar a aplicar hoje mesmo. Mostre os bastidores com propósito, não tudo sobre a sua vida. Na verdade, isso é até perigoso, porque se você posta a cada momento onde você tá, com quem que você tá, marcar lugares e por aí vai, você ainda corre o risco de se expor demais, de expor onde você mora, com quem que você anda e por aí vai. Isso é o que a gente chama de vulnerabilidade, de exposição gratuita. Não tem problema você postar que você foi fazer uma caminhada, alguma coisa assim, mas evita, por exemplo, postar na hora que você foi, marcar o lugar, o horário, né, a sua rotina certinha ali. Escolha temas que te representam. Então, sempre leve em consideração o que faz sentido para você. Questão da frequência ideal. Esteja presente, mas sem se tornar refém. Então, veja dentro da sua realidade quantas vezes você consegue postar ali 3 vezes na semana, 5 vezes na semana, sem que isso se torne um martírio para você. Outra questão aqui. Você lida com a falta de criatividade e vergonha com consistência e clareza de propósito. Então, assim, questão de criatividade. Criatividade é algo que você treina, tá? Assim como a questão da clareza. Se você tem clareza de propósito, você não vai ter problema com consistência.
E também você não vai ter problema com vergonha, porque você sabe por que você está fazendo o que você está fazendo. E por último, mas não menos importante, questão das críticas. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, filtre quem merece ou não a sua atenção. Que você escute o que aquela pessoa está dizendo. E aí, eu vou aproveitar esse momento para trazer um vídeo aqui que eu gravei nos meus stories, que traz uma reflexão justamente sobre esse tema que a gente está falando. Acompanhe aí na tela. E assim, a questão não é fazer um ataque a alguém, direcionado, assim, mas desafiar, questionar um status quo, modus operandi, onde a maioria das pessoas, sim, deixam de postar, deixam de viver, deixam de fazer, por conta do que os outros vão pensar ou deixar de pensar. E óbvio, nós somos seres sociáveis, então claramente a gente se importa, querendo ou não, com o que os outros pensam. Mesmo que a gente fale, não me importa, desapegadão assim, mas a gente se importa. Eu mesmo já paguei muito desapegado, mas a gente sente, tá ligado? Em algum momento a gente sente. Agora, quanto que isso te afeta o suficiente para você deixar de viver a sua vida do jeito que você quer? Viver os seus sonhos, a sua carreira e por aí vai. Quanto do que você vive hoje é realmente seu e não de outras pessoas, que você fez ou deixou de fazer para agradar ou deixar de desagradar outras pessoas? Fica a reflexão. Se você sente que você está sempre nesse dilema, saiba que você não está sozinho. Eu também estou nessa caminhada. Tudo que eu ensino aqui e eu vou ensinar aqui é porque eu vivo. É porque eu também erro. É porque eu também estou buscando ajustar. E aí eu trago essa frase impactante. A exposição, ela não é o vilão, mas a falta de consciência sobre ela é. Se você sente que esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E se você quiser mais reflexões como essa, não deixa de se inscrever aqui e dá um joinha pra gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.